Bom dia, Tereza. Bom dia, Carlos. Bom dia, Paulo César. Tudo bom? Tudo. Estou feliz de estar aqui. Poderia estar um pouco mais feliz, né? Se o meu time tivesse em outro momento. Até, enfim, quando aconteceu essa confusão aí da eleição do Vasco, quando, enfim, toda essa confusão que teve, eu nem sei se eleição é o nome, né? Esse golpe que teve no Vasco aí, eu conversei, comentando assim com amigos, eu falei, vou ficar 3 anos sem... 3 anos e meio sem falar de futebol. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque eu gosto do Vasco, do time do Vasco, né? Eu sou Vasco, eu escolhi o Vasco. Ninguém chegou e falou, você tem que ser Vasco. Foi um time que eu escolhi. Com 7 anos de idade, eu escolhi ser Vasco. Mas é muito complicado, assim. Então, eu não sei, assim. Eu, em São Januário, eu não sei se eu vou aparecer. Mas eu vou ficar em casa, vendo jogos, torcendo, porque não existe torcedor que não torce, né? Não vou deixar de torcer para o meu time. Mas a situação está muito complicada, assim. Eu sofro muito bullying. Já sofria bullying por conta do... Pode falar o nome dele? Claro, aqui você pode fazer o que você quiser. Eu não sei se eu quero. Por conta do Eurico, El Raton, eu não sei. Eu já sofria bullying por causa do Eurico, né? Porque ninguém gosta do Eurico. Nem sei se ele gosta dele. Ninguém gosta dele. E aí todo mundo fala, ao invés de falar do seu time, né? Já faz aquela metonímia, troca o todo pelo você é Eurico. Não, eu não sou Eurico, eu sou Vasco. Então já tinha esse bullying por conta do Eurico. Aí tem uma eleição que é toda cheia de confusão, de coisas mal explicadas e mal resolvidas. E aí, toda vez que o Eurico tenta sair do Vasco, nunca é assim, perdi, olha, vai lá no adversário, aperta a mão, parabéns, boa gestão. Não é assim. Ele demora a largar o osso, é recurso, é não sei o quê, e o desembargador tal deu a liminar, que não sei o quê, pereré, demora. E quando a justiça está cansada já e fala, olha, realmente você perdeu. Aí ele sai, mas ele não sai. Ele sai, mas ficam as viúvas lá sabotando tudo, como fizeram na gestão do Roberto. Aí... não satisfeito em sabotar tudo, urna 7, e como é que pode, e não foi, e o Júlio Brandt tem mais votos, então ele é o presidente. Não, peraí. Aí quando finalmente reconheceram que o Júlio Brandt tinha a maioria dos votos, tem o golpe safado. Em 48 horas, o cara que é vice-presidente do Júlio Brandt, não, então peraí, então eu vou concorrer com você, e por milagre ele ganha num negócio... esquisito, né? Porque eu nunca vi isso. Uma eleição que você vota, depois que vota, vai para um conselho para falar, peraí, deixa a gente ver se você ganhou. Não, você não ganhou, não. Quem ganhou foi fulano. Quer dizer, uma chacota com a gente, né? Torcedor que gosta do Vasco, que ama a história do Vasco. A gente estava conversando antes disso. O Vasco é um time que tem uma história muito bonita. Não é uma história que foi comprada, que foi forjada, que foi criada na internet. O Vasco é um time com uma história bonita, ligado à valorização do atleta negro e do cidadão negro. São Januário foi construído, né? Um estádio que foi construído para que o negro entrasse pela porta da frente. O Vasco é um clube de origem essencialmente popular. Dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, o único que tem origem popular, 100% popular, é o Vasco. Exatamente. Flamengo, Fluminense e Botafogo são clubes que se originaram, nasceram da elite do estado, à época da elite carioca. O Vasco não. O Vasco são os portugueses da Rua do Acre. É só ver onde estão as sedes, né? O Vasco são os portugueses da Rua do Acre, que trabalhavam de camiseta e tamanco e carregavam saco nas costas. São os estivadores do Cais do Porto. Tanto é que se você pegar aqui, primeiro, bom dia, um prazer... daqui ao lado da Tereza, a quem acompanho desde a época do Bar Semente na Lapa, onde Tereza, inclusive, acho que começou ali a aparecer um belo reduto da música brasileira, que hoje em dia não existe mais. Basta você olhar torcedores ilustres do Vasco, Aniceto, Luiz Melodia, Paulo da Portela, Jair do Cavaquinho, Paulinho da Viola, Martim da Vila, é tudo gente de origem popular. Jamelão. Nelson Sargento. Então, quer dizer, o Vasco é isso sempre foi. E, ultimamente,
O Vasco está sendo muito enxovalhado. Agora, vocês não acham? Eu estou ouvindo aqui a Tereza Cristina falar, o Paulo César contar um pouco da história, de que o problema não passa pela questão da falta de representatividade da grande massa de torcedores dos clubes que não participam da questão eleitoral. O Vasco tem milhões de torcedores, assim como tantos outros clubes, que não participam da eleição, porque quem participa da eleição é quem é sócio do clube. E que é uma representação mínima. E depois vai para o conselho, né? Quer dizer, é uma representação mínima. Mas foi a primeira. Gigantesca assim, o modelo, o processo eleitoral é absolutamente discutível, especialmente pelo que aconteceu agora. Sim. Mas foi a primeira vez que aconteceu. Né? Quer dizer, sempre houve essa brecha, mas sempre houve o entendimento de que o candidato vitorioso, digamos, na primeira parte da eleição. Na Assembleia. Esse candidato seria apenas referendado nessa outra reunião. Jamais houve na história do Vasco, não estou dizendo que o processo eleitoral tem que ser discutido, muito pelo contrário. Eu acho que o processo eleitoral da maioria dos clubes brasileiros, ele não é representativo do seu tamanho. Exato. Ele não traduz qual é o tamanho da torcida do clube. Isso. E o Vasco é mais um deles. Né? Agora, o Vasco tem essa segunda parte. Essa segunda parte jamais contrariou o resultado da urna na primeira parte. Agora, por causa de uma ação de um candidato que se conciliou com outro e depois rompeu, é que houve essa mudança. Se por acaso não tivesse havido a mudança de comportamento do presidente eleito do Vasco na reunião do Conselho, o presidente do Vasco seria outro, seria o Júlio Branco. Mas é engraçado, né? Porque assim... Agora, o Estatuto do Vasco permite isso, ele também não fez... Mas aí eu acho que a coisa já é feita, é o seguinte, né? Não é isso? Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei, não é isso? Só que essa lei é engraçado porque, assim, será que se o Eurico fosse reeleito... ia ter esse negócio no conselho? Será que ia ter? Vai lá, conselheiro, realmente, será que o Eurico ganhou? Não sei se isso ia acontecer, não. E o mais louco, para mim, como vascaína, é um cara que era vice do Brant, acho que em 48 horas, 36 horas, não sei quantas horas foi, que ele ficou indignado e ele não só se retirou da chapa do Brant, ele se retirou para ser adversário e ganhar, gente. Né? Olha que trabalho incrível de base, né, que esse cara fez. Esse cara tem que dar aula. Tem que fazer aula de gestão. Olha só olha que cara incrível, né? Porque em pouco tempo ele conseguiu convencer os conselheiros de que ele era o presidente ideal para o Vasco, sendo o vice do cara que é adversário do Eurico. E aí, uma coisa bem curiosa, né? Que quando esse cara ganhou, é esse cara, pra mim, tá? Durante 3 anos, quem ganhou foi o presidente... Eu não reconheço esse cara. Quem ganhou foi o Alexandre Campelo, que é hoje o presidente do Vasco. Sim. A quem a Tereza Cristina não reconhece. Então, esse cara, imagina só que coisa mais louca, que quando ele ganha... as pessoas, os conselheiros, enfim, as pessoas que estavam lá na votação, gritaram o nome de quem? O nome dele ou gritaram o nome do Eurico? Estava muito claro quem ele estava representando. Esse talvez seja um dos maiores desafios que o presidente Alexandre Campelo vai ter. Ele vai ter que mudar na Tereza e em vários torcedores. Não adianta querer minimizar, não. Não adianta dizer assim, é a Tereza e mais 5. Não. E em vários torcedores, numa legião de torcedores do Vasco, ele vai ter que mudar essa percepção de que, olha, ele é a continuação de quem estava lá. Eurico continua mandando no Vasco. Ele está submisso a quem antes mandava no Vasco. Esse é o maior desafio que ele tem. Assim, primeiro, resgatar a credibilidade e fazer com que ela e tantos outros torcedores, porque não é uma questão para ser minimizada pela diretoria atual do Vasco, pelo contrário, é uma questão importante para a diretoria tratar, que é esse resgate, dizer assim, olha, eu sei que você, mas a nossa isso não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser com classificação para a fase de grupos da Libertadores. Vai ser um processo longo, pelos próximos 3 anos, porque aí o que acontece? A Tereza e tantos outros
eles se transformaram em fiscais. E o fiscal, aquele fiscal sério... Eu sou chato. Fiscal sério e correto... Eu sou ruim quando eu quero ser, eu sou. Fiscal sério e correto diz o seguinte, olha, você tinha que rezar uma Ave Maria, um Creio Deus Pai e um Salve Rainha. Aí você foi rezar a Ave Maria, um Creio Deus Pai, mas um Salve Rainha. Você não